Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Sou Geilson Gomes, do canal Graça em Espírito, passando aqui para deixar mais uma mensagem no canal, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado, Sejam todos bem-vindos, um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, não se inscreveram ainda, eu convido vocês a se inscreverem, assistir os vídeos, início e final, para você entender a mensagem, entendendo e gostando. Deixa o seu like e ativa o sininho na posição todas para crescimento do canal. Peço a vocês que gostaram do meu trabalho, divulga essa mensagem para mais pessoas, seus amigos, seus familiares, porque aqui a gente estamos mostrando a mensagem de Deus, a palavra da graça, que é muito difícil a gente, na religião aí, ser ensinado a mensagem da graça. Quando eles falam alguma coisa da graça, são pouca coisa, porque o que interessa mais para eles são as leis. Demorou 15 anos para me entender a mensagem, mas graças a Deus entendi, Deus me mostrou, me revelou a verdade e hoje estou aqui divulgando a vocês. Hoje eu quero deixar o estudo, eu quero estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, a história do centurião Cornélio. Centurião, aquele que comanda 100 homens, por isso é centurião. Esse centurião, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele morava em Cesareia, ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele não ia à igreja nos domingos, ele não ia à igreja nas quarta-feiras, e Deus era com ele. Não há um relato que tinha um pastor, que tinha um líder ali entre ele e Deus, ensinando ele, mas Deus era com ele. E vai falar também de um apóstolo que era tradicional, a religião dele, a tradição judaica. As outras pessoas para esse apóstolo era imundo, as pessoas que não eram circuncidadas, que não tinha pacto de lei, ou seja, das leis para ele, era considerado imundo. E nesse estudo nós vamos entender o que é a tradição, a religião na vida das pessoas. Começando do versículo 1. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, esse homem, ele era piedoso, ele não dava dízimo, ele não fazia campanha com envelope na igreja, ele não ia ao monte orar, ele não era batizado, mas ele era piedoso, temente a Deus, dava suas esmolas, fazia suas orações do jeito dele, que ele entendia, e Deus era com ele. Esse fato aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Versículo 3. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou, o que é, Senhor? Cornélio pergunta para o anjo. O anjo respondeu-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Veja bem, que não foi um pastor que orou, não foi um padre, mas sim ele. Ele orava de contínuo e dava esmolas às pessoas que precisavam, e Deus era com ele. E essas orações dele e aquele bem que ele fazia para as pessoas chegou diante de Deus, e Deus manda o anjo a ele. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deve fazer. Então, Deus manda ali, o anjo falar para ele, para mandar pessoas ali atrás de Simão Pedro, que ficava na casa de Simão Curtidor, em Jope, e Simão
ia ensinar, dizer a Cornélio o que ele deveria fazer. Versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus discípulos, dos seus domésticos, e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo contado tudo, os enviou a Jope. Versículo 8. Aqui, quando o anjo ausenta, Cornélio vai lá, chama 2 servos e um soldado piedoso de coração bom e manda até Simão Pedro. E aqui nós seguindo o estudo, você vai entender que Deus vai falar com Simão Pedro por causa da religião dele. Deus conhece o coração de Simão Pedro. E aqui Deus vai fazer um meio, né, ali para que ele fala com Simão Pedro de jeito que Simão Pedro entende. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. 10. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele saiu de si, né? Quando ele subiu para orar, ele teve fome, ele veio fazer a comida e ele saiu de si, né? Versículo 11. E viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra. 12. No qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. 13. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então, para os judeus, aqui essas coisas eram imundas, e Deus manda ele matar e comer esses animais, mas para ele é imunda. Mas aqui o sentido dessa mensagem não é a comida, não é os animais, e sim as pessoas, porque Simão Pedro, ele era tradicional, ele era um religioso da religião judaica dele. Ele não comia esses animais. Então, para ele, né, ele também não se relacionava com as pessoas que não eram judeus circuncidados. Todas as demais pessoas para Simão Pedro era impura, era imundo, porque não era batizado, não tinha feito o pacto da circuncisão. Todo homem para o judeu que não era judeu, que não era circuncidado, para os judeus eles tinham aquela pessoa como imundo. E por isso Simão Pedro não se relacionava com essas pessoas. Versículo 15. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chamas tu comum ao que Deus purificou. A voz disse, pela segunda vez lhe falou: não chamas tu comum o que Deus purificou. Então, Deus já tinha purificado o homem através do sangue de Jesus naquela cruz. Já tinha sido batizado e purificado. 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. 17. Quando Pedro refletia, perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam a porta. Então os homens já iam chegando ali quando ele estava tendo a visão. Os homens já iam chegando e perguntaram onde ficava a casa de Simão, curtidor ali em Jope, né? Eles já chegaram ao portão. 18. E chamando, indagava se ali estava hospedado Simão, o que tinha por sobrenome Pedro, o Cefa, né? Então, 19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu
tus enviei. Veja bem, Deus enviou os homens, Deus prepara Simão Pedro, e Deus já fala, eles estão lá embaixo, desce e vai com eles. E não duvida, porque foi eu que enviei. Deus é maravilhoso, meus queridos. Deus está com você o tempo todo. Deus está comigo, Deus está aí presente nas nossas vidas o tempo todo. Quando eu conheci a graça, eu tive dúvidas, né? E agora? Eu vou sair da religião, mas e agora? Como vai ficar? Eu não vou pagar dízimos. E agora as ofertas? Assim, a gente fica desprevenido, desprotegido, falando, né? Desprotegido, sem desprotegido, mas é porque a gente já vem acostumado ali, os ensinamentos, que precisa ter um líder religioso, e aqui você viu que Cornélio não tinha esse líder. E agora você vê que Deus fala com Simão Pedro, e aí ele vai seguir os homens que veio. Versículo 21. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que vieste? Olha, você vê, Deus já tinha falado com ele para ir, e ele já vê os homens, ele já procura. Por que vocês veem? Qual é a causa? Mas Deus já tinha falado com ele para ele ir, sem duvidar. Versículo 22. Eles respondendo, o centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Veja bem, que eles repetiram, centurião justo, temente a Deus, tem bom testemunho diante dos judeus. Mas ele não disse, o homem, né, o centurião Cornélio, que vai à igreja no sábado, ou seja, no domingo, que na quarta-feira vai, que paga o... Não, o homem justo, temente a Deus, piedoso, né, que tem bom testemunho diante dos judeus, mas eles não falam que Cornélio tinha dado dízimo, esmola na igreja, coisa que a religião ensina, né, que para você estar protegido por Deus, você tem que dar o seu melhor, e o seu melhor é 10% da sua renda, é a campanha. Esse que é o melhor na igreja, é dinheiro. Esse é o seu melhor que você tem que dar para Deus segundo a religião. Meus queridos, eu demorei lá 15 anos, né, 15 anos, mas quando Deus me mostra, Deus me dá o desejo de te buscar, conhecer a graça, Deus me mostra, e quando Deus me mostra mesmo, que eu busquei, que eu vi, que eu conheci mais pessoas, né, ministrando o Evangelho da Graça, que eu vi que realmente é o que está ensinando certo, assim, virou uma chave na minha mente, né, abriu assim, e hoje, graças a Deus, estou aqui, estou mostrando para você na Bíblia, né, a tradição aqui, nessa passagem, a tradição judaica, né, e as pessoas que Deus escolhe, que põe, né, ali para fazer o bem, igual esse Cornélio fazia, sem ninguém ensinar, sem ninguém vir pregar para ele, e ele fazia o bem, e ele era justo, ele era temente a Deus, sem ter um líder espiritual entre ele e Deus. Versículo 23. Pedro, pois convidando-os a entrar, os hospedou no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos dentre os de Jope o acompanhavam. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio os que esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. 24, 25. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, e adorou. Veja bem como é que Cornélio era simples. 26. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. 27. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito, olha aqui
a religião, a tradição. No versículo 28, e disse-lhe Simão Pedro: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem deve chamar comum ou imundo. Veja bem, lembra lá do lençol, uns animais que Deus disse que já tinha purificado, que aqui a gente entende que estava falando de comida e não era de comida, era das pessoas, que Simão Pedro, por causa da tradição da religião dele, ele chamava as pessoas que não eram circuncidados e as pessoas que não tinham feito o batismo de imundo. E aqui ele fala, no versículo 28, essas palavras que eu li. Vou ler de novo para que fique gravado na sua mente. Versículo 28 de Atos 10. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou estrangeiro. Você vai vendo, a religião hoje é assim. Se você não é crente, se você não leva uma vida ali que eles acham que está perto da igreja, que está debaixo da guarda de um pastor, você é imundo, né? Você não quer nada com Deus. Aqui fala estrangeiro, mas é gentil, que a mesma palavra gentil é a mesma palavra estrangeiros. E não era comum um judeu aproximar de um estrangeiro, porque esse estrangeiro, esse gentil, não era do pacto da circuncisão, ele não era circuncidado. Mas Deus mostra a ele que Deus já tinha purificado, né, esses eleitos, essas pessoas, sendo ele estrangeiro ou não. Deus tinha purificado e Deus mostra a ele. Versículo 29, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Olha de novo ele fazendo a pergunta. Esse Simão Pedro, ele era meio complicado. 30. Então, disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. 31. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Meus queridos, viver em espírito e em verdade é fazer o que Cornélio fazia. Fazer o bem, amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo que você tem. Não tem nada mais importante na sua vida do que seja o amor a Deus. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Entende? Sentir a dor do seu irmão. Não desejar o mal a ninguém e sempre o bem a todos. Ajudar quem precisa, sempre os necessitados. 32. E envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele está hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Aqui continua o Cornélio explicando para ele, o Simão Pedro. 33. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Até Cornélio já sabia que Deus já tinha ordenado Simão Pedro, e eles estavam ali agora reunidos como igreja, porque a igreja não é aquele templo de pedra. A igreja são vocês, é eu, são nós, são templos do Espírito Santo, e a igreja se reúne. Não precisa ser dentro de um templo, pode ser na casa de um irmão, pode ser numa praça, num galpão, pode ser em qualquer lugar, entende? E Cornélio ali ajuntou a comunidade, aqueles mais próximos, para ouvir, e agora ele fala para Pedro pregar, ensinar, né, o que Deus tinha ordenado. Versículo 34, então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Simão Pedro já sabia que Deus não fazia acepção de pessoas. Começa entendendo o que é religião
depois que Deus chama a atenção dele, mostrando a ele os lençol, ali o lençol com os animais, imundo, considerado imundo para os judeus, dando a entender a ele, porque ele não se juntava com as pessoas que não eram judeus, porque ele considerava imundo, impuro, e Deus mostra agora, ele mesmo já fala com as próprias palavras deles: eu não vou chamar mais ninguém impuro, porque Deus disse que já purificou. Mas vocês vão ver que não vai ficar só por aí. No final ele ainda usa um pouco a tradição da religião dele. Vocês ainda vão ver que Simão Pedro ele era bem tradicional a sua religião. 35. Mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Olha Simão Pedro falando. 36. A palavra que ele enviou a vós, os filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Ele disse assim no 36, vou repetir: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel. Essa palavra ele tinha enviado aos filhos de Israel, segundo a declaração de Simão Pedro, anunciando a paz por Jesus Cristo a este e o Senhor de todos. Está vendo como ele diz que enviou os filhos de Israel? 37. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Porque o batismo de João, o batismo do arrependimento, né? O cara batizava, se arrependia, confessava os seus pecados, batizava ali, sepultava ali o corpo na água, levantava a mesma pessoa, mas com um novo pensamento de não pecar, de não transgredir mais aquelas leis, né? Era o batismo do arrependimento, da purificação para viver o reino. 38. Concernente a Jesus de Nazaré. Ele falando aqui, Jesus de Nazaré. Você viu que foi Jesus Cristo? Agora ele fala, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Os oprimidos da lei. Os oprimidos da lei. Jesus de Nazaré veio curar e libertar os judeus do diabo, da escravidão da lei. 39. Nós somos testemunha de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Então esse era o testemunho que os judeus tinham que dar de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré veio para libertar os judeus da escravidão da lei. E Jesus Cristo, que foi depois que foi ressuscitado, né, em Israel, esse veio para toda a nação, como diz no versículo anterior. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. Esse Jesus que foi pendurado no madeiro, que Deus ressuscitou, era o Nazareno, Jesus de Nazaré. 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenaram a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Depois que Jesus de Nazaré ressuscitou como Jesus Cristo, foi para Galiléia, lá eles comeu e bebeu, só os apóstolos, né? E Simão Pedro foi um deles. E aqui ele está falando para Cornélio, empregando essas coisas na casa de Cornélio para as pessoas que estavam ali presentes. 42. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 43. E a ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que crê nele receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Porque aqui eles estavam esperando, né, eles esperavam
o juízo ali de Mateus 24, que era para julgar os vivos e os mortos, né? Na destruição do templo, que era isso que eles esperavam. E aqui Jesus ensina a eles essas coisas. 44, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Olha que maravilha. 45, e os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Veja bem, os crentes para eles eram aqueles judeus circuncidados. E quando o judeu chega lá, que escuta as palavras que Pedro começa a ensinar, que ali o Espírito Santo desce sobre os gentios também, os judeus da circuncisão ficam maravilhados, porque eles entendiam que era só para eles o Espírito Santo, porque eles entendiam o povo que era um povo da promessa, um povo que era um povo do pacto, do velho pacto. Então eles entendiam que era só para eles, e que as demais pessoas, as demais nações, eram um povo sem Deus, errante pelo mundo, e um povo imundo, impuro. Mas Deus disse, o próprio Simão, não chame imundo aquilo que eu purifiquei, e foi lavado, purificado no sangue, na cruz do seu Filho Jesus. 46, porque os ouviram falar línguas e magníficas a Deus. 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Aqui agora ele, por causa da tradição, porque Deus disse que já tinha purificado, agora, mas por causa da tradição judaica do batismo, ele fala assim, ele respondeu, então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, estes que também, como nós, recebemos o Espírito Santo? Não era preciso mais o batismo, porque Deus já tinha purificado, mas agora Pedro quer batizar, meus queridos, por causa da religião, porque ele entendia o que tinha que ser batizado. 48, mandou, pois, que fosse batizado em nome de Jesus Cristo, então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Veja aí que Simão Pedro, ele era um cara tradicional, né? A tradição judaica, ele aprendeu, né? Ele aprendeu o que Jesus ensinou, né? Mas ele trazia a tradição dentro dele, porque Deus disse, ele mesmo disse, não vou chamar mais ninguém de imundo, porque Deus disse que já purificou. No final aqui você vê que ele faz questão de batizar. Meus queridos, na religião é assim. A Bíblia está ensinando uma coisa, Deus está falando, passando uma mensagem, né, da graça, depois de tudo consumado, depois de tudo feito, tudo cumprido ali na cruz. As leis que eram exclusivamente para os judeus, né, que não tinha nada a ver com o gentio. Ali aqui você viu que os gentios não tinha nada a ver com o judeu, impacto de leis, né, era ter considerado imundo pelos judeus, né, os gentios. E hoje eles trazem, mesmo sabendo que Deus já purificou na cruz, no sangue do seu Filho, eles trazem, e agora ele coloca você para pagar dízimos, que era dos judeus, né, não era para gentios. Páscoa judaica, eles mudaram o nome para ceia, e ali faz aquela confusão, vai confundindo as pessoas, vai levando as pessoas no engano, e eles vão aproveitando, cobrando dízimos, ofertas e uma série de coisas que vendem nas igrejas. Mas isso você viu que não é coisa de hoje, de ontem, isso faz parte de longo tempo, do tempo passado. Meus queridos, a mensagem é essa, né? Agradeça a Deus por mais esse vídeo, né? Agradeço a Deus por todos que Ele me deu, que está no meu canal, e aqueles que possam entender a mensagem.
para abrir a mente de cada um de vocês que não conhece, porque os que conhecem hoje está reinando, está levando a vida sem medo, sem culpa, sem peso na consciência, está reinando com Cristo. Graça e paz. Até o próximo vídeo.